Olá, seja muito bem-vindo à nossa página, a página da Igreja Presbiteriana de Ipameri. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de domingo pela manhã, onde nós estamos falando sobre o remanescente de Israel, aqueles que voltaram do cativeiro babilônico e agora nessa oportunidade, o período em que da reconstrução do templo, onde aquele remanescente insistiu em adorar ao Senhor. Nós vamos identificar o que essa história tinha a dizer naquele período e quais são as implicações dessa história para as nossas vidas hoje. Primeiramente, vamos orar pedindo a direção de Deus para as nossas vidas, para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, a direção do Senhor. Fale conosco, aquiete o nosso coração, leve o nosso pensamento cativo ao Senhor e que a Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração. Que nós possamos ser ouvintes e também praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 16. Versículo 13, e vamos ler também alguns versículos do capítulo 4. Esdras, capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz assim, peço que você me acompanhe na leitura. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Anadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantaram alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos,
que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e as cabeças das famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já sacrificávamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e outros cabeças das famílias lhe responderam: nada tende conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 4, versículo 24, ainda nos diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Pois bem, como nós dissemos aos irmãos, nós estamos pensando sobre o remanescente e nessa oportunidade falaremos sobre os remanescentes que insistiram na adoração. Se tem um dos aspectos importantes que nós vemos nesse período, é que o reino de Deus é dado continuidade por meio de agentes da aliança. São homens e mulheres incluídos como cooperadores no serviço divino. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 3,9. Somos cooperadores do Senhor. E quando surge a necessidade, o próprio Deus, que é o dono da obra, então convoca os seus trabalhadores para que eles então cumpram a vontade do Senhor. E isso aqui é que nós verificamos nesse período de Neemias e Esdras principalmente. A partir da publicação do Édito de Ciro, em 538 a.C., como nós vimos no último domingo, escrito ali nos dois últimos versículos do livro de 2 Crônicas, assim que ele deu a ordem para que o povo que fosse judeu voltasse para edificar o templo, então um primeiro grupo de judeus subiu para Jerusalém. E esse primeiro grupo subiu sob o comando de Zorobabel e Jesua. 80 anos depois, em 458 a.C., sobe um segundo grupo, agora liderado por Esdras. E posteriormente, 13 anos após a subida desse segundo grupo, volta um terceiro grupo para Jerusalém, no ano aproximadamente 444 a 445 a.C., agora sob a liderança de Neemias. Nós vemos que cada um daqueles homens ali, tanto Zorobabel como Esdras como Neemias, eles foram usados pelo Senhor para firmar o remanescente que estava ali retornando para a terra de Judá. Zorobabel, governador e descendente de Davi, e Jesua, que era o sumo sacerdote, foram conduzidos para o restabelecimento do culto e a edificação do templo do Senhor. Posteriormente, Esdras, que era escriba e sacerdote, e também Neemias, que era um exímio administrador, um copeiro da casa do Senhor, do copeiro do rei Ataxerxes I, foi então enviado ali pelo Senhor para que por meio deles fossem definidos então a ortodoxia, reconstruídos os muros, foi feita uma ratificação da aliança e eles então estabeleceram as bases institucionais da província. Aliás, por se falar em província, mesmo considerando aqui a figura de Zorobabel, que era um descendente de Davi,
não há mais sinal de uma monarquia judaica e nesses períodos de Esdras e Neemias. Essa monarquia acabou ali no último reinado antes do povo ser levado para Babilônia, através do rei Zedequias. Apesar disso, nós vemos que esse período da história é um período onde é restabelecida com mais clareza a identidade do povo de Deus. Ali o povo de Deus é fortalecido. Ali o povo de Deus entende melhor o seu chamado, entende melhor por que eles estavam ali, que era dar continuidade à descendência até vir aquele que de fato havia sido prometido, que era o Messias, o verdadeiro descendente de Davi. É um consenso entre os estudiosos que esse período começou a dar início à formação da religião que depois vinha a ser denominada por judaísmo. Começou com esse povo. E hoje nós olharemos mais especificamente desse primeiro grupo, que foi com Zorobabel. Aquele grupo que assim que chegou começou a levantar a oferta para que se iniciassem as obras da casa de Deus. Basicamente nesse texto aqui, nós vemos 3 informações importantes. Primeiro houve o levantamento do altar. Depois houve o lançamento dos alicerces. E ali surgiu a oposição, que então a edificação do segundo templo, já que o primeiro templo havia sido destruído. Vamos então dar prosseguimento, pensando aqui na edificação do altar. E aqui nós queremos responder basicamente 2 perguntas. Primeiro, qual era a importância da reconstrução do altar naquele período? E a segunda pergunta é, de que modo esse altar apontava para Cristo? Já que nós sabemos que o Velho Testamento, muita coisa é sombra daquilo que viria com Jesus Cristo. Vamos à primeira pergunta. Qual era a importância da reconstrução do altar naquele tempo? O texto começa nos falando aqui do 7º mês, em chegando o 7º mês, capítulo 3, versículo 1, que era o ano de Tirzri, que é aproximadamente ali no nosso ano, entre setembro e outubro. No caso dos judeus, era o primeiro mês do ano. O povo então se ajuntou ali em Jerusalém, e Jesua e Zorobabel e seus irmãos se mobilizaram para edificar a casa do Senhor, edificar o altar. Aliás, primeiramente, nós vemos aqui no versículo 2, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, e também sacerdotes, os Zorobabel, seus filhos, filho de Saltiel e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Bom, qual era a importância daquele altar? Como foi lido aqui, nós vemos que não se tratava de um altar qualquer, mas se tratava do altar do Deus de Israel. E isso, para aquele povo, tinha todo o significado. Essa concepção de altar vinha desde os patriarcas. Noé edificou um altar ao Senhor. Abraão edificou vários altares ao Senhor. Isaac edificou altar ao Senhor. Jacó edificou altar ao Senhor. Todos eles erigiram altares para invocar o nome do Senhor e consagrar a Deus tudo aquilo que eles eram e que eles tinham. E esse era ali o objetivo desse altar. E quando o altar era levantado, eles se lembravam de toda a história do povo de Deus. Existe uma expressão que se repete aqui, tanto no versículo 2 como no versículo 4, que é como está escrito. Que dá ali a base para mostrar que toda aquela adoração era uma obediência à revelação que já havia sido dada. Além disso, o altar era para dedicação dos holocaustos. E isso tudo, conforme diz o versículo 2 aqui, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E essa referência aponta pelo menos para 2 coisas. Primeiramente, para as cerimônias mosaicas referentes ao 7º mês. São pelo menos 4 que você viu falando aqui nesse texto. A primeira delas foi a festa das trombetas, que era a festa do ano novo, começava ali no primeiro dia do ano. Depois tinha o dia da expiação, que era no 10º dia de Tirzri. Depois disso, era a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que era do dia 15 ao dia 21 de Tirzri, e que culminava depois no dia 22
com a Santa Convocação, que era o encerramento de todos esses ciclos de festas que ocorria no dia 22. Todas as especificações disso estão descritas ali no livro de Levítico, capítulo 23, Números, capítulo 29. E você vai ver um outro lugar em que todas essas festas também foram realizadas, no livro de Neemias, capítulo 8, uma história maravilhosa, onde o povo cumpre todas as prescrições da lei do Senhor. No capítulo 9 há um arrependimento fantástico do povo de Deus, e no capítulo 10 é restaurado a aliança do povo de Deus. Esse é o primeiro aspecto aqui, conforme a lei de Moisés. A segunda coisa dessa declaração pode significar também a totalidade dos rituais de purificação e consagração exigidos. Você lembra comigo que no Antigo Testamento, principalmente ali no Pentateuco, foram colocadas várias regras, vários ritos para se purificar e para consagrar. E isso mostrava ali que tudo aquilo poderia ser restaurado. Ou seja, nos termos da lei, o trabalho diário dos sacerdotes agora poderia ser realizado, porque ele não poderia ser feito sem um altar. Olha a importância que tinha a edificação do altar. Poderia ser feito os holocaustos, poderia ter feito as peças da purificação. Uma vez que esse altar, segundo o versículo 3, foram feitos sobre as bases, ele diz aqui, firmado as bases dos altares, ou seja, ele foi feito exatamente no lugar onde se encontrava o anterior. Isso nos mostra que foi restabelecido o culto público, segundo o que o Senhor havia determinado. Olha só, depois que o templo foi destruído, ali quando o povo de Deus estava sendo levado cativo, a partir daí não houve culto público. E ele só foi restaurado aqui agora quando o altar foi restaurado. E aquela iniciativa, então, ela foi fundamental para a prática da adoração prescrita por Deus. O levantamento do altar foi muito importante. Então isso é importante para aquele povo. Agora, de que forma, que é a segunda pergunta, então esse altar apontava para Cristo? De que forma que esse altar cumpriu o seu papel em Cristo? O levantamento desse altar trouxe de volta a observância do calendário litúrgico de Israel, como nós vimos falando aqui. Os judeus puderam consagrar ao Senhor as suas ofertas voluntárias, versículo 4 e versículo 5, que foi o que aconteceu aqui. E tudo isso, primeiramente, trouxe uma noção de que o tempo e a vida deles ali, e os seus dons, pertenciam a Deus. A partir do momento que tudo que eles mudaram a sua rotina e tudo que eles começavam a fazer agora era para oferecer ao Senhor, era para o Senhor, era por o Senhor, era para construir o templo, era para levar os holocaustos, era para consagrar. Eles então voltavam a ter aquela experiência que eles deveriam considerar o Senhor em todos os caminhos da sua vida. Inclusive tem um texto de Provérbios 3,6 que fala isso. E isso é uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Às vezes, antes até de nós pensarmos no que ele aponta para Cristo, às vezes a igreja, ou às vezes os crentes, passam a pensar que servir a Deus é simplesmente estar no culto, na escola dominical, nos estudos bíblicos, e na verdade, servir ao Senhor é consagrar a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, todo o nosso tempo, todos os nossos talentos, todos os nossos recursos. Isso é adorar ao Senhor. Todo aquele ajuntamento, cada vez que o povo se ajuntava de forma solene, de acordo com as prescrições do Antigo Testamento, isso tinha um objetivo. O objetivo era fazer com que os crentes ali, eles olhassem para a história e considerassem toda essa história como palco das contínuas intervenções do Criador. Ele é o dono da história. Nós temos meditado nesses últimos dias, mostrando que Deus se revela e Deus mostra a sua glória através das Escrituras, através da criação e através da história. Ele usa a história, ele é o dono da história. E cada uma dessas intervenções ali eram observadas pelo povo de Deus quando eles se reuniam de forma solene e lembravam tudo aquilo que Deus havia feito no passado pela vida deles. Aliás, é por isso que o escritor de 1º e 2º Crônicas, ele reconta a história de Israel, para mostrar como Deus foi fiel, como Deus restaurou aquele povo, como era importante eles voltarem aos caminhos do Senhor. É fato que
isso era apenas um começo. De acordo aqui com o versículo 6, ainda não havia sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Mas a verdade é que eles poderiam adorar a Deus com aquilo que estava ao seu alcance, mesmo que pelo fato de eles não poderem fazer o que eles gostariam de fazer. Não é assim conosco? Às vezes nós não entregamos ao Senhor aquilo que nós verdadeiramente conseguimos ou gostaríamos de entregar. Às vezes nós não cultuamos a Deus com a excelência que nós gostaríamos de fazer, mas nós devemos fazer com todas as forças e com tudo aquilo que está ao nosso alcance, para que podemos adorar e glorificar o nome do nosso Deus. E agora, sem mais delongas, algumas coisas aqui são importantes para nós pensarmos nesse texto. Primeiro, que tudo o que era realizado nesse altar apontava para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Vou repetir. Tudo aquilo que acontecia com aquele altar apontava para a obra e para a pessoa de Jesus Cristo. Haviam basicamente dois tipos de cerimônias. Haviam aquelas que expiavam pecados e aquelas que simbolizavam gratidão e consagração ao Senhor por parte do adorador. A primeira delas, que é aquelas que expiam pecado, eram as ofertas expiatórias. E elas exigiam um derramamento de sangue. O crente havia pecado, e uma vez que ele pecou, o salário do pecado é a morte. A morte era requerida daquela alma pecadora. Então ele levava o cordeiro, segundo as prescrições da lei de Moisés, até o sacerdote. O sacerdote então punha a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, simbolizando que os pecados daquele que cometeu o pecado estivessem então sendo imputados sobre aquele cordeiro, e o sangue dele era derramado, cumprindo então o propósito que a morte, que o pecado trouxe à morte. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, isso é a garantia do perdão dos nossos pecados, porque a palavra do Senhor fala que Cristo derramou o seu sangue para nos justificar de todo o pecado. Ele, como diz João Batista, João 1,29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrou no lugar daquele Cordeiro e os nossos pecados foram imputados sobre ele, e o sangue dele foi derramado no lugar da pena que era minha, no lugar da pena que era sua, no lugar da pena de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E isso é muito importante, porque o altar apontava para isso. Todo aquele ritual de consagração, gratidão, os holocaustos, as ofertas, os manjares, os sacrifícios pacíficos, segundo o texto, eram considerados como, segundo lá o texto de Levítico 1,9, eram considerados como aroma agradável ao Senhor. E quando nós pensamos no sacrifício de Jesus, nós chegamos à conclusão que somente por meio de Jesus Cristo nós podemos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que Paulo inclusive fala que é o nosso culto racional. Nós só conseguimos cultuar o Senhor, nós só conseguimos ter o nosso culto agradável diante de Deus por meio dos méritos de Cristo Jesus, que levou sobre ele na cruz do Calvário o nosso pecado e que imputou sobre nós a sua justiça, para que nós então, justificados dos nossos pecados, pudéssemos oferecer um culto agradável ao Senhor. E o que essa figura então comunica a nós? O que essa figura tem a ver com as nossas vidas hoje? Isso explica porque nas igrejas protestantes não existe altar. Sabe por quê? Porque a função do altar já foi cumprida em Cristo Jesus. Diante do povo de Deus, se você for numa igreja cristã, protestante, principalmente da linha reformada, você vai ver que diante do povo há um púlpito e uma mesa da comunhão, significando que os crentes desfrutam dos benefícios de Cristo por meio da palavra e dos sacramentos, que associado à sua vida de oração são os meios de graça pelo qual eles recebem a bênção do Senhor. Aí você me pergunta, mas quando alguém chama a gente para ir lá para o altar, para frente, para onde está? Bom, o uso atual do termo altar para a parte da frente da igreja
é uma herança cultural do catolicismo romano no nosso meio. E que também tem crescido muito com o reavivamento das práticas judaicas no meio de muitas igrejas que não são muito firmes ou que desentoam da fé ensinada no Novo Testamento. Paulo já falava sobre essas igrejas que ele chamava dos judaizantes, que eram aqueles que traziam práticas judaicas para o meio da igreja do Senhor Jesus. Práticas que já cumpriram o seu papel. E uma delas foi o altar. E essa é a implicação sobre as nossas vidas. Nós hoje estamos diante do Senhor. A Bíblia coloca que não tem mais aquele sacerdote, mas agora existe o sacerdócio universal. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então, isso tudo é o que nós aprendemos na edificação do altar, mas o texto continua a partir daqui, versículo 7 e 8 em diante, que nós vemos que foi lançado os alicerces. Então, primeiro foi feito o altar, depois foi lançado os alicerces. E os preparativos para a fundação da casa do Senhor, por isso nós começamos aqui no versículo 7, eles foram muito semelhantes com aqueles da primeira casa, quando Salomão edificou, há 5 séculos antes. 6 meses antes do levantamento do altar, na primavera de 536, a data semelhante à reconstrução do primeiro templo, foi também na primavera, iniciou-se oficialmente a obra da casa do Senhor. Então, a primeira semelhança aqui foi que iniciou no mesmo período, e outra se iniciou pelas ofertas. Se você vê que deram-se dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, se você for ler lá o texto de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 10 e versículo 16, você vai ver que o povo levantou a oferta, entregou ali, também Salomão entregou as ofertas e o templo foi reconstruído. Uma segunda semelhança foi o gerenciamento levítico, que aqui também tem uma pequena diferença, semelhança, mas a diferença é o tanto de levitas. Salomão usou praticamente 24 mil levitas superintendentes, enquanto Zorobabel tinha apenas 341 levitas. Todos de 20 anos para cima. Da mesma forma, e alguns estudiosos chegam a dizer que houve um desacordo com a lei mosaica, que falava que tinha que ser de 30 anos para cima. Mas quando nós olhamos aqui a história de Davi, nós vemos que Davi então foi usado por Deus para atualizar aquela prescrição para um contexto de culto no templo. Lá também todos eles foram feitos com com levitas acima de 20 anos. O versículo 10 até o versículo 13, eles registram a ocasião do lançamento dos alicerces na casa de Deus. E aqui acontecem algumas coisas belíssimas e bonitas demais. O evento foi muito marcante pela forma que aconteceu, pela emoção que ele foi carregado, pelos sentimentos que eram mexidos ali, dependendo da idade. Uns tiveram um sentimento, outros tiveram outros sentimentos. Primeiro eles fizeram isso segundo todas as prescrições de Davi. Outro destaque foi a questão à adoração, que eles seguiram os mesmos preceitos e eles cantaram inclusive o texto ali de Salmo 136, versículo 1. Porque o Senhor é bom, ele fala aqui, ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E eles cumpriram então exatamente os preceitos da profecia de Jeremias capítulo 33. E o sentimento ali é que foi muito interessante. Primeiro porque houve uma mescla de sentimento, com tristeza dos sacerdotes e levitas que eram mais idosos e que viram a primeira casa ser construída, né, o som de choro, porque às vezes acredito eu que eles se lembravam da glória que foi o templo, se lembraram de todas as advertências que o Senhor deu para que eles se arrependessem, e se lembraram de que o povo não havia se arrependido e que o templo havia sido destruído e que o povo havia sido levado cativo. Inclusive eles foram por causa do seu pecado, e agora eles, ao mesmo tempo que eles estavam vendo aqueles alicerces, trazia todo aquele sentimento de arrependimento e de angústia de algo que eles viam acontecer e que não podia acontecer de novo. Mas esse sentimento também era mesclado com gritos e com vozes de alegria, que segundo o versículo 13 foi ouvido de longe, o bramido
daquele povo. Isso me chama atenção, porque nós vemos aqui jovens e velhos cultuando juntos e demonstrando emoções diferentes, mas cultuando a Deus juntos. Isso é muito interessante para o nosso momento. Um contexto onde nós vemos aqui juntando a velha geração e a nova geração. Naquele culto, aquilo era muito sugestivo para nós hoje, porque hoje nós vivemos um tempo onde muitas vezes algumas igrejas estão fazendo reuniões mais tradicionais para os velhos e outras mais contemporâneas para os adolescentes e jovens. E nós percebemos aqui nesse momento cultico de um avivamento do povo aqui, que o ideal divino é que a Assembleia de Adoradores seja composta pela igreja como família de Deus. Todos fazem parte da casa do Senhor. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, melhor idade, aqueles que já servem ao Senhor há um bom tempo, aqueles que estão começando a servir ao Senhor agora, todos crescendo juntos. Aquela oportunidade, aquele contexto permitia que os jovens aprendessem com os mais velhos, com os seus erros, com os seus acertos, e que os mais velhos também aprendessem as experiências dos jovens que estavam com uma nova bagagem, um novo ânimo, e ambos juntos ali se interagindo, pudessem louvar o Senhor junto, uns rindo, outros chorando, mas ambos glorificando o nome do Senhor, porque o culto havia sido restaurado. Que maravilha! Eu fico pensando muitas dificuldades que nós temos hoje, principalmente nesse contexto de pandemia, e que nós estamos tendo um momento em que os idosos, por exemplo, não estão podendo cultuar conosco na casa do Senhor. Mas vai chegar o tempo em que nós vamos estar todos juntos novamente, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor e bendizendo o nome do nosso Deus. Aleluia! Mas como nem tudo é só flores, né? Nós vemos que esse texto aqui, a partir do capítulo 4, é onde se dá o início à oposição. Aliás, uma oposição que vai até o tempo de Neemias. Começou aqui com Zorobabel e vai se estendendo sobre a história do povo de Deus. Já que nós fizemos uma comparação entre o primeiro templo e o segundo templo, se o templo de Salomão foi construído numa época de paz, o templo que começou a ser construído no tempo de Zorobabel foi erguido em meio aos adversários de Judá e de Benjamim, como diz aqui. Foi o versículo 1, né, do capítulo 4, porque foi feito com muita oposição. Os outros povos aqui, sabe, os samaritanos e outros povos que haviam sido acoplados ali a Israel, que era o reino do norte, chegaram então ali em Zorobabel e também em Jesua e se colocaram à disposição também para cooperarem na edificação do templo. E então, naquele momento ali, tanto Zorobabel como os líderes entenderam que aquele povo que estava vindo querendo ajudar não deveria fazer parte daquela obra. Alguns acreditam que eles entenderam que a inserção dos gentios na obra seria um descumprimento do edito de Ciro, já que Ciro falou: todos aqueles que forem judeus voltem para construir a casa do Senhor. Mas há também quem diga, dos comentaristas, que isso foi por causa da idolatria daquele povo, principalmente ali já os samaritanos do norte, que haviam se contaminado com os deuses dos assírios e que agora a fé havia ficado mesclada, não era uma fé pura. E eles então entenderam que se deveria ser um povo puro que deveria seguir ao Senhor. E a partir de então, os inimigos se empenharam em maquinações para frustrarem os planos dos judeus. E o versículo 4 e 5 principalmente nos falam aqui, o versículo: então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, todo esse tempo eles fizeram isso. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? O resultado disso é o versículo 24, que nos mostra que a obra de Deus cessou. O povo de Deus ali, os remanescentes que estavam voltando para adorar o Senhor, começaram a construir a casa de Deus. Quando veio a oposição, eles então se acanharam a ponto de deixar de construir a casa do Senhor.
E isso aconteceu até o segundo ano do reinado do rei Dário, rei da Pérsia. E se nós olharmos pela cronologia bíblica, isso foi até o início do ministério profético de Ageu. Ageu que se levantou como um servo de Deus para sacudir toda aquela inércia e todo aquele comodismo que havia acontecido com a nação de Judá. Ele veio para motivar o povo a retornar à obra do Senhor. Eu aconselho você a ler depois, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, onde ele questiona de forma veemente o povo de Judá, falando: gente, como é que vocês podem morar em casas apaineladas? Como é que vocês podem cuidar da vida de vocês e a casa do Senhor está totalmente destruída ou em frangalhos? O que ele está dizendo é que o povo, diante daquela oposição, eles então se acomodaram e foram cuidar das suas vidas. Sabe aquela história assim: ainda não é o tempo de Deus restaurar, Deus é soberano, quando Ele chegar, quando for o momento certo, Ele então vai mandar alguém que vai levantar. Quando for o momento certo, a casa de Deus vai ser restaurada. Quando for o momento certo, vai vir a revitalização. Vamos ficar aqui, vamos cuidar da nossa vida, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos tomar conta das nossas coisas. E quando o Senhor resolver restaurar, a gente então está aqui e a gente chama a atenção do povo e fala: gente, as coisas estão desse jeito. Vocês estão plantando e não estão colhendo. Vocês estão comendo o máximo que dá para comer e não sobra nada. Sabe por quê? Porque vocês cuidaram só das suas vidas e esqueceram a obra do Senhor. E é isso que Ageu então vem para sacudir o povo de Deus. Havia ainda, além desse comodismo, uma questão histórica, ou podemos dizer uma história atrás da história, como dizem alguns estudiosos. Tudo indica que tanto Zorobabel como Jesua, eles eram limitados. Não se tem muito sobre, aliás, não tem nada falando na Bíblia sobre como morreu, quando morreu Zorobabel. O que se tem que ele fez depois do capítulo 6 de Esdras são só especulações. E há quem diz que eles eram pessoas inadequadas para aquilo que Deus havia levantado os dois. A palavra do Senhor já havia dito por meio de Zacarias a Zorobabel que aquela obra caminharia segundo o poder do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito de Deus iria romper todas as coisas. Os problemas seriam diminuídos. E a pedra final do templo seria assentada, segundo ali o versículo 7 do capítulo 4 de Zacarias, em meio a grandes aclamações. Porém, ele sumiu na história. O que se sabe também de Jesua é que um dos seus filhos mais velhos foi citado entre aqueles que se casaram com as mulheres estrangeiras. Ou seja, ele precisava ser purificado. Estava precisando de ser sua vida santa diante do Senhor. Por causa disso, o texto ali de Zacarias, capítulo 3, versículo 1, diz que por causa dos seus pecados, Satanás então fazia oposição à sua obra, não permitia que a sua obra andasse, a ponto de Deus então repreender Satanás e de purificar os seus trajes. Zacarias capítulo 3, versículo 2 e versículo 5, e por isso então ele pôde santificar e andar um pouco mais na sua vida, mas havia ali uma oposição do inimigo contra aquela obra. Ele pôde então aguardar a vinda do renovo. A gente vê que houve um pouco de imperfeição e fragilidade. Houve também uma guerra espiritual, porque Satanás se opunha àquela obra, e então essa obra parou. E a conclusão que nós chegamos: o retorno do remanescente de Judá começou com ânimo, mas acabou se esfriando com o tempo. Os dois agentes messiânicos, Zorobabel e Jesua, eram imperfeitos, eram frágeis. Se você ler lá o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 14, você vai ver que são considerados como raminhos, como brotos que são fracos, são imperfeitos, são frágeis. Também a gente vê aqui que a oposição veio com muitos interesses humanos, e isso ocorreu aqui por trás dos bastidores da história também, uma verdadeira batalha espiritual que atrapalhou todo o conhecimento, todo o crescimento da obra do Senhor. E aí então a gente vê que nesse período
Esdras e Neemias se apresentam como um padrão, ou apresentam um padrão. Deus levanta as pessoas para edificar, e os opositores insistem em impedir o progresso do trabalho. A obra do Senhor sempre caminha debaixo de muita luta, debaixo de muita batalha. O povo de Deus é perseguido. Aqueles que querem andar firmes com o Senhor o tempo inteiro são bombardeados pelo inimigo e pelos seus agentes que querem atrapalhar a obra do Senhor, que querem desviar o propósito daquilo que Deus quer. Mas como bem falou ali Neemias, a boa mão do Senhor os ajudou. Ele concedeu a Esdras e Neemias o favor real, que nós vamos ver depois durante a história. Tanto Esdras como Neemias pediram ao rei Artaxerxes e ele os liberou para ir. Nós vemos aqui que Deus providenciou ministros para o templo. Deus protegeu a Esdras de várias investidas que os inimigos haviam armado ciladas para ele. E nós vemos até Neemias sendo livrado por muitas coisas que os inimigos haviam levantado contra ele. Nós vemos que o próprio Deus guarda a sua obra. O próprio Deus alimenta a sua obra. O próprio Deus levanta aqueles que vai trabalhar na sua obra. E como o próprio Esdras colocando aqui aquilo que foi dito em 1 e 2 Crônicas, a boa mão de Deus era sobre tudo aquilo, é sobre todos aqueles que buscam o Senhor. O Senhor mesmo motivou os monarcas. O Senhor mesmo motivou o povo. O Senhor mesmo levantou os profetas. O Senhor atendeu as orações. E o Senhor enviou a direção pessoal para que a obra do Senhor desse continuidade. O que nós podemos aplicar isso no nosso coração? O que eu e você podemos pensar hoje nessa história maravilhosa para as nossas vidas? Primeiro eu quero dizer para você, meu querido, que você foi chamado para ser um cooperador do serviço do reino. Todos nós. A Bíblia fala que o Senhor nos deu dons e talentos. E o Senhor tem algo especial para cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Cada um de nós temos o nosso papel. Então o que nós temos que fazer? O que eu indico para nós fazermos? Procure identificar o que tem te impedido de assumir compromisso. Se é que você não tem assumido compromisso. O que deve ser feito para que esses obstáculos sejam superados? Busque isso diante do Senhor. Envolva-se mais nessa obra maravilhosa. Priorize as coisas de Deus em sua vida. E confie no Senhor para enfrentar todos os opositores e todas as oposições que virão contra a sua vida, que certamente virão. Que Deus abençoe sua vida. Que eu e você possamos ser esses cooperadores da obra de Deus e jamais desviemos do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Oh Deus, como é bom saber, ó Deus, que o Senhor chama homens e mulheres para serem cooperadores do Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos usa, Deus, mesmo que imperfeitos e pecadores, mas o Senhor nos limpa, o Senhor nos trata e o Senhor nos dá todas as ferramentas espirituais em guerra para que nós possamos, ó Deus, trabalhar e fazer a obra do Senhor crescer. Abençoe, Deus, a tua igreja, abençoe o teu povo, ó Deus, e que nós possamos sair desse momento fortalecidos e prontos para trabalhar para a sua obra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.